Eu aposto que muita gente acha que a toxina botulínica, também conhecida como Botox, só é usada para tratamentos estéticos. Mas existem muitas doenças neurológicas que são tratadas com toxina botulínica. Mais do que isso, em muitas dessas doenças, a toxina botulínica é considerado o padrão ouro de tratamento, ou seja, o melhor tratamento disponível até o momento. E aí? Você sabe quais são as doenças neurológicas que podem ser tratadas com toxina botulínica? Assiste o vídeo até o final que eu vou te contar. Uma das doenças neurológicas mais comuns que existem e que é tratada com toxina botulínica é a enxaqueca. Muita gente acha que enxaqueca é sinônimo de dor de cabeça forte, mas não é bem assim. A enxaqueca é um tipo particular de dor de cabeça que tem seus mecanismos e seus tratamentos bem específicos. Para isso, é preciso o diagnóstico correto. A dor de cabeça da enxaqueca é uma dor de cabeça geralmente forte, que pode acontecer só de um lado da cabeça, embora alguns pacientes tenham dos dois lados da cabeça. É uma dor que pulsa, que lateja, como se tivesse um coração preso dentro da cabeça, e que pode vir junto com incômodo em relação à luz, incômodo em relação a barulho ou enjoo. As crises da enxaqueca podem durar de 4 até 72 horas e, como vocês devem imaginar, são uma fonte muito importante de desconforto para o paciente. Quando a pessoa tem muitas crises de enxaqueca na semana ou no mês, o que a gente chama de enxaqueca crônica, geralmente essa pessoa precisa de um tratamento preventivo. O objetivo do tratamento preventivo é diminuir o número de dias que aquela pessoa vai ter dor ou diminuir a intensidade da dor quando ela vem. É diferente de um tratamento que a gente chama de abortivo, que tem como objetivo parar a dor naquele momento. Os tratamentos preventivos, eles fazem efeito em médio prazo, mas eles são muito importantes para evitar que a pessoa faça abuso de analgésico. E a toxina botulínica é um importante tratamento preventivo para pessoas com enxaqueca crônica. O protocolo de aplicação ele é padronizado, são alguns pontos específicos de aplicação na cabeça da pessoa que previnem em muito o aparecimento da dor, melhoram muito a quantidade de dias com dor e a intensidade da dor. Mas lembrem-se, precisa ser aplicada por neurologista. Falando um pouco mais agora sobre a minha área de especialidade, que são os distúrbios de movimento. Uma outra doença neurológica que pode ser tratada com toxina botulínica é a distonia. Distonia é o nome que a gente dá para um sintoma em que músculos do corpo, um ou mais músculos do corpo, contraem de forma involuntária, incontrolável e anormal. Isso pode gerar posturas estranhas, pode gerar tremor e pode gerar até mesmo dor. O tipo mais comum de distonia que existe se chama blefaroespasmo, que é quando os músculos ao redor dos dois olhos contraem sem que a pessoa queira de forma involuntária, o que leva ao fechamento automático dos dois olhos e a pessoa não consegue abrir. Eu nem preciso dizer, mas isso é extremamente debilitante, porque, claro, de olhos fechados a pessoa não consegue enxergar e acaba prejudicando muito a qualidade de vida daquela pessoa. Outro tipo também muito comum de distonia é o espasmo hemifacial, em que uma metade do rosto contrai sozinha, levando ao fechamento de um dos olhos e à contração de um dos lados da boca. Isso pode ser muito incômodo para o paciente, porque tira a visão de um dos olhos e socialmente também é estranho. A pessoa está andando na rua, está conversando com alguém e tem metade do rosto dela contraindo sozinha. Outro tipo comum de distonia é a distonia cervical, que pega a musculatura só do pescoço e pode levar a alguma postura estranha. Por exemplo, a pessoa pode ficar com o pescoço virado para trás ou com o pescoço virado para o lado sem que ela queira, de forma involuntária. Pode causar tremor e, em muitos casos, pode também causar dor. Existem também algumas distonias que acontecem só durante ações específicas. A gente chama esse tipo de distonia tarefa específica. O exemplo mais comum é a cãibra do escrivão. A pessoa não tem distonia ou contração involuntária nos músculos da mão normalmente, mas quando essa pessoa vai escrever ou pensa em escrever, os músculos da mão se contraem de uma forma anormal, o que acaba prejudicando a escrita daquela pessoa. Existem também distonias tarefa específicas de tocar algum instrumento musical, que é a distonia do músico. Isso está muito ligado a músicos profissionais que treinam muitas vezes ao dia. E todas essas distonias que eu falei para vocês têm como tratamento padrão ouro a aplicação de toxina botulínica. É importante frisar que essa aplicação precisa ser feita por neurologista especialista em distúrbios de movimento.
O neurologista precisa saber exatamente quais são os músculos que estão afetados. Ele vai fazer isso examinando o paciente e às vezes pedindo exames complementares, como a eletroneuromiografia. E ele precisa também aplicar o remédio, injetar a toxina botulínica exatamente nos músculos afetados. Se a toxina for injetada em músculos que não estão afetados, essa pessoa não só não vai melhorar do quadro da distonia, como pode ter efeitos colaterais relacionados à fraqueza desses outros músculos que não estavam doentes. Então lembrem-se, a toxina botulínica é padrão ouro de tratamento para as distonias focais e deve ser sempre aplicada por neurologista especialista em distúrbios de movimento. Outro problema muito comum em pessoas com doença neurológica e que pode ser tratado com toxina botulínica é a cialorreia ou excesso de salivação. Pessoas que têm doenças que alteram a deglutição, que é o ato de engolir, podem acumular saliva na boca e essa saliva escorrer pelo canto da boca, causando desconforto para aquela pessoa. Isso pode ser visto, por exemplo, em pessoas que têm doença de Parkinson em fase avançada, pessoas que têm doença de Alzheimer, pessoas pós-sequela de AVC, pós-sequela de traumatismo craniano, pessoas com paralisia cerebral, entre outras muitas doenças neurológicas. A toxina botulínica é aplicada nas glândulas salivares, isso diminui a produção de saliva e acaba diminuindo o desconforto dessa saliva ficar escorrendo. Mas é importante lembrar que pessoas que têm cialorreia geralmente têm problemas de deglutição e precisam também acompanhar regularmente com fonoaudiólogo. Por último, mas não menos importante, outro problema neurológico que é tratado com toxina botulínica é a espasticidade. Espasticidade é quando um membro do corpo do paciente vai ficando endurecido. Na maioria das vezes, é um membro que é fraco, secundário a alguma lesão no cérebro daquele paciente. Por exemplo, uma lesão por um AVC, o derrame, ou por um trauma na cabeça, ou então por uma paralisia cerebral quando a pessoa nasceu. Mas também é visto em doenças neurodegenerativas, como por exemplo a doença de Alzheimer, entre muitas outras. E a toxina botulínica é um valioso instrumento de tratamento para pessoas com espasticidade e tem como objetivo facilitar a movimentação daquele membro para, por exemplo, facilitar a caminhada do paciente ou até mesmo a higiene daquele paciente. E aí? Quantas dessas doenças neurológicas você sabia que poderiam ser tratadas com toxina botulínica? Lembrando que a marca que as pessoas mais conhecem é Botox, mas existem muitas outras marcas no mercado que são muito boas e podem ser usadas para pessoas com doenças neurológicas. Se você conhece alguém com alguma dessas doenças neurológicas, aproveita e envie esse vídeo. E até a próxima!